O Senhor vê o coração dela. Nós precisamos orar para que o Senhor abra o coração das pessoas. Amém. É algo sobrenatural. Amém. Então, quando nós oramos, Deus pode mover sobre o coração das pessoas. Amém. Glória a Deus. Nós estamos dentro de um propósito, de uma visão, de uma estratégia que Deus nos direcionou. Esse mês de março, nós estamos num tempo de preparação como igreja. Significa que mesmo que domingo passado você não tenha vindo à frente para ser seu semeador da paz, mas você, por ser membro desta igreja, você faz parte da visão de Deus. Então, você precisa pegar junto com a gente, na oração, ouvindo a palavra, porque às vezes você pode não ter vindo à frente, mas o Espírito Santo ele pode colocar nos próximos dias pessoas no seu caminho e você precisa ser fiel ao Espírito Santo e fazer o que ele está inclinando o teu coração para fazer. Você não pode dizer para o Espírito Santo, não, Espírito Santo, eu não fui lá na frente, você não pode contar comigo. O fato de domingo passado você não ter vindo à frente não libera você. Sabe de uma coisa, eu estou orando para o Espírito Santo pegar alguns de vocês, para que você fique entendendo que o Espírito Santo está dizendo assim, você vai ter que entrar nisso. Amém? E nas quintas-feiras nós estamos preparando, vamos usar as quintas-feiras para tratar alguns temas que vão nos equipar para essa temporada de evangelismo, ganhar vidas. Nós vamos aproveitar esse mês de março, e mês de abril e mês de maio, nós vamos atuar fortemente através das casas de paz. Então, tudo está girando em torno disso. Estamos orando para isso, estamos nos preparando para isso. Ontem tivemos uma reunião com os semeadores da paz, foi maravilhoso. Tivemos aqui 70 pessoas que se ofereceram voluntariamente, vão entrar dentro dessa obra de evangelismo. Eu fiquei assim muito feliz, porque eu acredito que não seja coincidência. Jesus enviou 70 e nós estamos enviando 70 também. Amém? Agora, irmãos, tudo no reino de Deus funciona pelo poder do Espírito. Nós não podemos nos mover, nós precisamos entender, a igreja, o corpo de Cristo, ela precisa entender que nós precisamos do Espírito Santo para conseguirmos fazer o que Deus quer que nós façamos, porque Jesus disse aos discípulos o seguinte: não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles precisavam receber o batismo no Espírito Santo, eles precisavam receber poder do Espírito Santo para poderem ir por toda a terra, sendo testemunhas de Jesus. Eles não podiam ter sucesso nessa obra sem o Espírito Santo. Da mesma forma, nós não podemos absolutamente nada sem o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso ajudador e o Espírito Santo é o poder de Deus. Então não é por força, não é por violência, não é por estratégia, não é por inteligência humana, é pelo Espírito. Pelo Espírito. Agora, o Espírito Santo, ele vai nos ajudar, porque essa é a função dele, ele não faz no nosso lugar. O Espírito Santo, ele não vai fazer nada em nosso lugar. Nós não podemos orar e achar que o Espírito Santo fará tudo sozinho. A Bíblia diz que ele é o nosso ajudador, ou seja, nós temos que fazer, e ele, quando nós começamos a fazer, o Espírito Santo nos ajuda. Agora nós precisamos aprender a acessar essa ajuda. E por isso que hoje nós vamos falar sobre oração, sobre intercessão. Sabe? Porque existe um tipo de intercessão que dá luz aos planos de Deus na terra. E eu queria que você abrisse comigo Isaías capítulo 66.
eu queria que projetasse na versão revista corrigida, por favor. Isaías 66, versículo 8. Vai haver ali uma declaração, tem muito a ver com intercessão, com salvação, e vocês vão entender. Isaías 66, versículo 8 diz assim: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra, uma nação em um só dia. Então, ele é um texto profético, refere-se a Israel, né? Existe uma aplicação direta a Israel, mas também existe uma aplicação para nós, igreja. Mas deixa eu contextualizar você. Poder-se-ia nascer uma terra em um só dia. Isso aconteceu quando, em 1948, foi criado, então, né, a Israel. Israel foi criado em um só dia. Depois de muito tempo, tem a sua terra. Nasceria uma nação de uma só vez. Agora veja essa parte final. Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Eu vou ler de novo a parte final. Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Então, como eu disse, esse texto, ele tem uma aplicação dupla para Israel e para a igreja. Não vou tratar sobre Israel, vamos tratar sobre a igreja. Ele diz que Sião sentiria dores de parto e daria luz aos seus filhos. Agora, Hebreus capítulo 12, versículo 23, Hebreus capítulo 12, versículo 22 e 23, diz assim: mas chegaste ao monte Sião. Agora ele vai explicar o que é o monte Sião. E a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. Versículo 23. A universal assembleia e igreja dos primogênitos. Ele diz que nós chegamos a Sião, e ele refere, o texto explica que Sião e primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, a igreja, ela é comparada ao Monte Sião. Eu creio que nós precisamos entender que a igreja, ela precisa sentir as dores de parto. Pastor, o que são essas dores de parto? É a intercessão. A igreja tem a responsabilidade de interceder. A igreja tem a responsabilidade de orar pela nossa nação. Nós temos que orar pela nossa cidade, orar pela nossa igreja. Nós temos a responsabilidade, porque a Bíblia diz que nós somos sacerdotes. Qual é a função do sacerdote? O sacerdote, ele diante de Deus a favor de alguém. Então existe na nova aliança um ministério sacerdotal que é feito por todos os crentes. Todos devem comparecer diante de Deus em oração para se colocar diante de Deus em favor dessa terra. Sentindo as dores de parto para dar luz a filho. Ou seja, o que é isso? Nós precisamos interceder para que pessoas nasçam de novo. Nós precisamos interceder, nós precisamos entender a importância, o lugar da oração, para que o evangelismo tenha resultado. E qual é o resultado que nós queremos? Novo nascimento.
Nós vamos entrar na casa dessas pessoas e nós temos um propósito muito claro. Nós queremos que elas nasçam de novo, tenham os seus nomes escritos no livro da vida e sejam salvas. É isso que nós queremos. Agora entenda, igreja, isso acontecer sem oração, sem intercessão, sem dores de parto. E eu gostaria de mostrar para você alguns exemplos, na verdade 2 exemplos, de como que oração e novo nascimento estão ligados. O primeiro exemplo está lá em Atos, capítulo 2. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Você sabe o que está em Atos capítulo 2, que é o derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado ali no capítulo 2 de Atos. Os crentes foram cheios do Espírito Santo, falaram em novas línguas. Isso atraiu a atenção daquelas pessoas. No final da história, naquele em somente um dia, o que aconteceu? 3.000 pessoas foram salvas. Agora, o que eu quero te chamar a atenção é para aquilo que estava acontecendo antes disso. Toda a movimentação do Espírito Santo é precedida por oração, por intercessão. Pessoas que se colocam diante de Deus para ligar aqui na terra aquilo que vai ser ligado no céu. Pessoas que desenvolvem o seu espírito, a sensibilidade de ouvir de Deus seus planos e seus propósitos e começam aqui na terra a se consagrar, a se render para orar para que os planos de Deus se cumpram. Então, em Atos capítulo 1, o versículo 14, nós vamos ver ali algo tremendo. Atos versículo 14 diz assim: todos esses perseveravam juntos em oração e... Oração, cadê aqui? Oração... Não, volta na versão que estava. Isso, obrigado, deixa aí. Todos esses perseveravam unanimemente. Então diga comigo, perseveravam. Diga mais forte, perseveravam. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Existe algo na oração que para você alcançar resultados é necessário perseverança. Nós precisamos, a intercessão é uma oração que requer perseverança. O que é você perseverar? É você fazer força. É você fazer força para alcançar alguma coisa. É você criar força, disciplina para alcançar um resultado. Deixa eu lhe dizer algo, preste atenção nisso. Orações esporádicas, orações de vez em quando, não produzem o mover do Espírito Santo. É por isso, sabe, amado, eu estava meditando isso. Porque antes de Deus nos guiar para essa temporada de evangelismo, há quanto tempo Deus tem lidado com a vida de oração desta igreja? Há quanto tempo nós já estamos na oração da madrugada, orações feitas diariamente nessa igreja? E sabe, quem tem vindo à oração da madrugada, sabe que um dos itens que nós oramos, nós declaramos que a palavra de Deus está crescendo nesta igreja e nesta cidade. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você, já tem muita oração acumulada para esse tempo e para essa temporada, meu irmão. Oração precisa de perseverança. Intercessão precisa de... E eu sempre, esses dias, Deus liberou uma palavra na madrugada. Está lá em Lucas capítulo 18, versículo 1. E eu disse para os irmãos que estavam aqui, Lucas capítulo 18, versículo 1. Jesus conta uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Ou nunca desfalecer. Sabe por quê? Porque oração, principalmente esse tipo de oração, a oração de intercessão, nós podemos desanimar muito rápido. Porque nós desanimamos por não ver os resultados imediatos, instantâneos.
Mas voltando para Atos, capítulo 1, versículo 14, diz que todos estes perseveravam. Agora veja, perseveravam unanimemente, nessa versão que eu estou aqui, diz assim, perseveravam juntos. Sabe, amados, eu creio que nós temos que ter vida de oração individual. Eu creio naquilo que está na Bíblia. Você, quando for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto te recompensará. Agora entenda, este é um aspecto da vida de oração, o aspecto privado da minha vida de oração. E nós temos que cultivar isso. Mas a Bíblia, ela declara, ela ensina explicitamente que existe um outro aspecto da vida de oração, que é o aspecto coletivo. Nós precisamos nos reunir como igreja, como grupo, no coletivo para orar. E nós precisamos perseverar em estar juntos para orar. Eu posso ouvir amém aqui? Você precisa de perseverar na sua vida individual, privada de oração, mas você também precisa ser perseverante na vida coletiva de oração. Estão entendendo? Sabe, eu quero te começar a estimular a tua fé. Semana que vem, nós vamos ter de segunda a sexta, uma semana profética de oração aqui, das 5 da manhã às 6, vamos estar aqui com um profeta, um homem de Deus, que vai ser usado por Deus para coisas extraordinárias aqui. Eu quero estimular a sua fé. Eu quero estimular você a entrar dentro desse mover de Deus para a sua vida. Quantos podem dizer amém para isso? Então é necessário perseverança coletiva. Sabe, amado, nós desistimos muito rápido das reuniões de oração. Mas há fonte de poder e de unção. Então eles estavam aqui perseverando em oração. Eles estavam unânimes. Eles estavam juntos. Eu gosto de dizer isso. Eles poderiam ter combinado assim, gente, vamos combinar o seguinte: 5 horas da manhã, cada um acorda e ora na sua casa. Poderiam ter combinado isso. Mas nós precisamos compreender o poder de estarmos juntos. Há pouco tempo atrás, nós estávamos impedidos, devido a todo esse contexto que vocês sabem, de ter nossos cultos presenciais. Irmãos, como isso foi horrível. Mesmo com a ajuda da tecnologia, da gente poder transmitir alguma coisa online, mas você concorda comigo que não é a mesma coisa? Há um poder em estarmos juntos. Há um poder no congregar. Há um poder em estar presente no culto. Há um poder que vai ser tocado por você, porque é uma unção coletiva. O que é unção coletiva? Meu irmão, existem coisas que sozinho eu e você não vamos acessar, mas numa reunião de oração, onde está todo mundo lá, no mesmo propósito, na mesma visão, erguendo as mãos, abrindo a boca, orando fervorosamente, aquela unção, assim como foi com Paulo e Silas, aquela unção se manifesta naquele lugar, suprindo necessidades, trazendo resposta, resolvendo situações, despedaçando o jugo. Você pode crer nisso e dizer amém? Eles perseveravam unânimes, juntos, em oração e súplica com as mulheres. Eu tenho a impressão que as mulheres são mais sensíveis às coisas do Espírito. Com Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Então tinha um grupo. Sabe, eu acredito que não era diferente dos nossos dias. Era um grupo pequeno, mas que perseveravam. Agora, o capítulo 2, veja, eles estão perseverando em oração, eles estão reunidos em oração, eles estão juntos orando.
Eles tinham uma palavra de Jesus: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles estão lá aguardando, mas eles estão gerando, eles estão, através da intercessão, dando a luz a isso. E agora veja, no capítulo 2, no versículo 1, capítulo 2, versículo 1, vai dizer assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes. Tem uma versão, eu acho que a outra versão NA, fala assim que de repente, não, é o versículo 2, perdão, eu que errei. Deixa projetado aí, coloca Atos 2, versículo 2. De repente, veja, eles estavam ali no dia de Pentecostes, reunidos, perseverando em oração. Amém, gente? Eles estavam reunidos há dias, orando, perseverando. Eles pegaram uma palavra e começaram a orar, e perseveraram em cima daquela palavra. Eles estavam crendo que ia algo acontecer. Eles não sabiam o que ia acontecer, mas algo estava prestes a acontecer. E eles estavam orando, eles não sabiam que horas ia acontecer, eles não sabiam em que momento, mas eu imagino eles ali orando, eles ainda não oravam em línguas, mas eles estavam ali orando. Deus, o Senhor prometeu, o Senhor mandou, Jesus mandou que a gente ficasse aqui, nós estamos crendo, nós sabemos que algo está prestes a acontecer, e eu imagino eles derramam, e eles ali pedindo, porque naquele momento era correto orar para Deus derramar, e eles estavam ali, derrama, e de repente, naquela reunião poderosa de oração, de repente, eles estavam ali orando, mas de repente, o Espírito Santo começou a fazer algo que eles nunca tinham visto antes. Quer um ouro? O próximo mover, o Espírito Santo tem para fazer nesta igreja, em Rio das Ostras, vai começar em reuniões de oração. Porque é lá que nasce. Reuniões de oração são a maternidade do Espírito. É ali que o bebê nasce. São gerados. Então ali, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam todos sentados. E a Bíblia diz que eles viram línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Era algo inédito, algo novo, que deu o romper. Diga assim: rompeu uma reunião de oração. Agora, vá para o versículo 41 do capítulo 2. Então, os que aceitaram o que? Os que aceitaram a palavra. Você acha que daria certo? As pessoas aceitariam a palavra sem o Espírito Santo? Não. Veja, o Espírito Santo foi derramado. Algo sobrenatural estava movendo naquele lugar. Quando Pedro levanta e fala, ele fala pelo Espírito. E agora as pessoas aceitam de Pedro, foram batizadas, batismo nas águas, havendo um acréscimo naquele. Agora, segura esse texto aí, na sua Bíblia, Atos 2,41, e volta para Isaías 66,8 aqui na televisão, aqui, por favor. Coloca Isaías 66,8. Foi o texto que a gente abriu. Ele perguntou: quem ouviu uma coisa dessa? Quem já viu algo assim? Será que pode nascer, um país pode nascer num só dia? Veja, em um só dia, será que uma nação pode nascer de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu a luz aos seus filhos. Agora volta, Atos 2,41, por favor. Atos 2,41. Opa,
Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele... Meu irmão, olha, preste atenção, gente, pega isso aqui, igreja, pega isso aqui agora. Oração libera o mover do Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele faz em um dia o que a gente não pode fazer em anos. Em um dia, 3.000 pessoas nasceram de novo. Qual foi a estratégia? Oração. É pelo Espírito. Então esse é o primeiro exemplo. Pessoas nasceram de novo porque um grupo decidiu orar e o Espírito Santo se moveu por causa dessas orações. Sabe, amados, eu estou crendo nisso. Eu estou crendo nisso. E você? Eu estou crendo, amados, num poderoso mover do Espírito Santo, fazendo com que pessoas nasçam de novo, através desse movimento de oração que está sendo construído neste lugar. Eu posso ouvir um amém aqui? Agora deixa ele mostrar um segundo exemplo. Atos capítulo 16. Vamos lá. Atos capítulo 16, versículo 14. Atos 16, versículo 14, diz assim: certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. Agora ouça isso. E o Senhor lhe abriu o... Eu vou ler de novo. E o Senhor lhe abriu o coração. Eu queria que você lesse só essa parte comigo, bem forte. E o Senhor lhe abriu o coração. O Senhor abriu o coração dela. Nós precisamos orar para que o Senhor abra o coração das pessoas. É algo sobrenatural. Não é algo natural. É pelo Espírito. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta. Para que estivesse ao que Paulo dizia. Então, quando nós oramos, Deus pode mover sobre o coração das pessoas. Quando nós oramos, estamos dentro dessa visão, desse propósito, estamos pegando isso com força. Quando nós oramos, o Senhor, Ele vai abrir o coração das pessoas, para que as pessoas ouçam a palavra que está sendo dita. Por isso que nós começamos o culto com oração. Passamos aqui um tempo em oração. Porque eu sei que o Senhor, Ele precisa abrir o seu coração para receber a palavra. É sobrenatural. É pelo Espírito. Então, agora isso é resultado de oração, pela intercessão. O coração de pessoas será aberto. Agora, Filipenses capítulo 1, versículo 19. Eu quero te mostrar isso. Filipenses capítulo 1, versículo 19. Você pode ler comigo, 1, 2, 3 e já, bem forte. Porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Agora veja, olha só o que Paulo está falando. Para nós chegarmos ao resultado que queremos, que é salvação, esse resultado vai ser alcançado pela nossa oração. Por quê? Porque nossa oração
movimenta o socorro, a ajuda do Espírito. Quando oramos, quando intercedemos, quando jejuamos, o Espírito Santo ajuda. Sabe, amado, quando você não ora, você está dizendo para Deus que você não precisa da ajuda dele. E você pode fazer as coisas na tua força, no teu braço. Então, porque eu sei disto, que me resultará o quê? Salvação. Eu sei que eu vou ter resultado de salvação. Por quê? Pela vossa oração, porque vocês estão orando. E essas orações vão fazer o quê? Vão trazer a manifestação do socorro, da ajuda, do fluir do Espírito Santo. Então nós não podemos realizar coisa alguma sem oração. E essa intercessão, ela podemos realizar coisa alguma sem oração. E essa intercessão, ela